Você já teve a sensação de que seu bebê estava bem e, de repente, na hora de dormir, começa a chorar como se algo estivesse muito errado? Se você é nova por aqui, eu sou a doutora Maristela Cardoso, sou pediatra há mais de 30 anos, pós-graduada em consultoria do sono e mãe de 3 filhos. O que realmente está acontecendo? O sono do bebê não começa no choro, ele começa antes, de forma silenciosa. O cérebro começa a desacelerar, o interesse pelo ambiente começa a diminuir e o corpo dá pequenos sinais de cansaço. Só que esses sinais são sutis. Quando a gente não percebe esse início e o bebê continua acordado além do que consegue sustentar, o organismo reage. Ele entra em estado de alerta. E aí acontece algo que confunde muitos pais. O bebê parece mais agitado quando está mais cansado. Isso acontece porque há aumento dos hormônios do estresse que dificulta o relaxamento. Então, ao invés dele apagar, ele chora. E daqui a pouco eu vou te ajudar a diferenciar o que é cansaço ideal de exaustão, porque esse é o ponto-chave. Nem sempre é excesso de cansaço. Agora existe um segundo cenário. Às vezes o bebê chora porque não tem sono suficiente. A janela de sono muda muito rápido no primeiro ano. Um horário que funcionava semana passada pode já não funcionar mais. Se você tenta manter o mesmo horário do sono sem observar o comportamento do bebê, pode colocar o bebê para dormir antes do momento ideal para o sono. Por isso é importante entender a diferença entre os 3 estágios. E essa diferença muda completamente a forma de agir. Como diferenciar os 3 estágios? O bebê sem sono continua ativo, interessado e interagindo normalmente. O bebê no ponto ideal começa a desacelerar. Perde interesse na brincadeira, fica com o olhar mais distante, boceja, esfrega os olhos, fica mais quieto ou mais grudado. Já o bebê exausto, ele está irritado, sensível e chora com facilidade. Parece até que ele está brigando com o colo. E aí está o erro mais comum, esperar o terceiro estágio para agir. Se você começa a colocar para dormir ainda no segundo estágio, o processo costuma ser muito mais tranquilo. Se esse tipo de explicação te ajuda a entender melhor o bebê, aproveita, se inscreve no canal. Como observar na prática? Durante alguns dias, observe 2 coisas. Quanto tempo seu bebê costuma ficar acordado até dar sinais de cansaço? E quais são os primeiros sinais que aparecem? Não é decorar lista, é perceber padrão. Muitas mães me dizem que após alguns dias anotando, passam a prever o momento ideal com muito mais segurança. E quando você antecipa 10 a 15 minutos antes daquele ponto crítico, a intensidade do choro costuma diminuir bastante. Não porque você ensinou o bebê a dormir, mas porque você respeitou o ritmo biológico dele. Fatores que podem piorar o choro. Claro que existem situações que podem intensificar o choro ao deitar. Refluxo, desconforto abdominal, nariz congestionado, fase de desenvolvimento. Mas a maior parte dos casos que eu acompanho, o padrão é excesso de cansaço. E ajustar o tempo muda muito a dinâmica da casa. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te explicar como calcular a janela do sono por idade.